algumas questões sobre o não depoimento de Mauro Cid na CPMI dos atos golpistas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, peço que deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente o que eu falei aqui nesse vídeo. Mas sempre se lembre, se você for, por acaso, algum barulho de passagem por aqui, não venha deixar suas lorotas do grupo do WhatsApp que você participa. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 11 de julho, são agora 3 horas da tarde, 3h07 para ser mais exato. A CPMI, o depoimento do Mauro Cid na CPMI dos atos golpistas, na CPMI do 8 de janeiro, ainda está acontecendo, está ali atrás na televisão. Mas esse não depoimento dele, desde que ele começou, ele tem se arvorado no direito de permanecer calado, principalmente por ter conseguido um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que lhe garante, em questões que possam lhe incriminar, não responder nada. A lei brasileira garante isso, né? Ninguém é obrigado a fornecer provas contra si, mas ele deveria falar em questões que não incriminam, que ele está na CPMI na condição de testemunha. E ele também optou por ficar em silêncio. Diante disso, a CPMI, inclusive, já adiantou que denunciará Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal por descumprimento da ordem da Suprema Corte Brasileira, daquela corte. Mas algumas questões me chamaram a atenção. Eu fiquei assistindo o não depoimento dele e pensando aqui comigo algumas questões, enfim, alguns pensamentos, que aí eu decidi compartilhar com vocês aqui no canal. Primeiro, ele decidiu ir uniformizado à CPMI, com esse uniforme de gala, paletó, enfim, eu não sei como chama, se tem um nome para aquilo, mas é a roupa de festa do Exército, digamos assim. Ele foi todo uniformizado, cheio de medalhas, etc. E isso é uma questão optativa, ele não era obrigado a ir uniformizado. E segundo foi noticiado, assim que ele compareceu, chegou ao Senado, e que ele foi com essas vestes a pedido do Exército Brasileiro. Mauro Cid está preso numa prisão militar desde maio desse ano por conta, inicialmente por falsificação do cartão do SUS de vacinação dele, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, etc, etc, mas aí começaram a achar outras coisas. Mas ele de uniforme, a CPMI, que é uma questão optativa, ressalta a sinergia dele com o Exército diante dessa confusão inteira. Né? Ele ressalta aqui, ó, que é um militar, não é um soldado raso, que está aqui na CPMI, estou aqui pelo Exército Brasileiro, porque ele está com o uniforme dessa Força Armada, da Força Terrestre. Né? Ele optou pelo silêncio, que é parte do jogo, mas esse silêncio mostra pertencimento ao esquema, seja de golpe ou do medo de dar um golpe, ou é apenas para se livrar, para não se incriminar. A sinergia com o Exército, também junto com o silêncio, é somente para, como eu já pontuei antes aqui, né, poupar as altas cúpulas, e aí quando eu falo altas cúpulas, aquelas próximas a Bolsonaro durante o governo dele, os generais, etc., que estavam próximos a Bolsonaro, como os demais militares que estão sendo investigados, ou não, ele só está calado mesmo, o que vier ele assume para si, vai ficar calado e dane-se. O Mauro Cid, ele apagou o seu e-mail antes de deixar a ajudança de ordens da presidência da República, antes de Bolsonaro fugir, enfim, de encerrar o mandato do Bolsonaro, etc. Ele apagou o e-mail, deixou nada, deixou rastro de e-mail nenhum, mas não fez isso no seu celular, com as mensagens, etc., que foi a partir da apreensão do seu aparelho de telefone celular por conta do cartão de vacinação, que se encontrou até plano de golpe, conversa com o outro militar, o Lauman, sei lá, falando de golpe, etc. Inclusive na questão do TSE, do julgamento de Bolsonaro, o Mauro Cid foi citado 3, 4, 5 vezes pelos ministros da Corte Eleitoral, enfim. Por que ele apagou o e-mail e não apagou o celular, deixou o celular lá para quem quisesse pegar? Né? A continência da deputada Silvia Uiampi, que é indígena, mas é do PL do Amapá. Ela é militar do Exército, ela é oficial do Exército. Ela foi lá bater continência a um oficial superior. Essa continência que ela fez é mais um sinal dessa sinergia
com o Exército o envolvimento de toda essa fuleiragem de golpe, etc., ou ela é só mais uma patriotária mesmo? Não é porque ela é militar, não é porque ela é oficial do Exército, que ela não pode ser uma bestalhada a, suscetível, melhor dizendo, a cantarino para pneu em porta de quartel. Ela pode ser uma patriotária também, né? Não é porque ela é militar que ela não pode ser. Mas fica a dúvida daquele gesto, aquela sinalização, como foi a do Flávio Bolsonaro ir cumprimentá-lo na mesa da CPMI. Aquilo demonstra uma sinergia, uma proximidade. Lembre-se que ele está em silêncio, ele está fazendo um não depoimento, né? Esse silêncio dele é apenas medo de abrir a boca mesmo, porque pode acontecer alguma coisa com ele, com familiares dele, etc. Ou porque de fato, né? Quantas questões que eu já fiz aqui? Ele topou ser boi de piranha dos milicos. Milico, militar, mais político, né? Os militares que se envolveram na política, que têm se envolvido na política brasileira já há alguns anos, né? O que é isso? Ou esse silêncio é o cagaço mesmo, né? Como eu falei, a gente sabe que atentados, esse tipo de coisa, sempre pode acontecer. Não estou dizendo que vai, não estou dizendo que isso foram coisas que eu vinha notando enquanto estava vendo ele não responder as perguntas, né? Que eu estou aqui compartilhando com vocês, inclusive meio sem edição. Estou lendo aqui o que eu anotei e estou falando com vocês, né? Muitos afirmaram já na primeira parte, porque parou para o almoço, né? E voltou agora às 2h pouca da tarde. O depoimento dele, já muitos começaram a afirmar que o silêncio de Mauro Cid envergonha o Exército, envergonha as Forças Armadas. Mas vamos lá, o Exército, assim como qualquer organização, partido político, igreja, veículo de imprensa, qualquer organização que tenha várias pessoas, né, é uma organização, ela é aquilo que a média dos seus membros são. No caso do Exército, pelo menos a média dos seus militares mais graduados. O Exército Brasileiro é hoje a média dos seus membros, ou pelo menos dos seus membros, dos seus militares mais graduados, Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim. Logo, se o silêncio dele envergonha o Exército, por que o Exército não entrega logo os militares que participaram de tentativas golpistas, de toda essa coisa, essa narrativa, etc. Por que não entrega logo? Ou então, não envergonha um erro de avaliação aí. Esse silêncio do Mauro Cid, de novo, torno a fazer a pergunta, que é a grande pergunta: envergonha o Exército ou reafirma lealdade ao Exército? Né? É isso que a gente precisa ter certeza. É sempre bom a gente lembrar que no celular do Mauro Cid, a Polícia Federal, e há o inquérito sobre dados golpistas da Polícia Federal, que está bem mais adiantado que a CPMI, e que esse é que deve trazer resultados concretos, porque a CPMI tem muita disputa de narrativa, muito parlamentar só querendo fazer corte para suas bolhas nas redes sociais, etc, etc, e sempre lembrando que a CPMI não transforma nada em inquérito do ponto de vista judicial. Tudo que sai da CPMI vai ao Ministério Público, mas o Ministério Público, no caso o federal, já participa de um inquérito sobre isso, cuja investigação de rua, enfim, é da Polícia Federal e está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, essas questões da CPMI, elas devem ser apensadas ao inquérito da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do STF já. Né? A CPMI pode eventualmente revelar alguma coisa, etc., mas do ponto de vista concreto, efetivo, no máximo ele se junta a esse da PF, que já está bem mais adiantado. E a PF encontrou documentos sobre planos golpistas no celular de Mauro Cid. O Mauro Cid foi também o cara das joias do Bolsonaro, para tentar tirar as joias sauditas lá da Receita Federal do Bolsonaro. O Mauro Cid é o cara que efetuava as rachadinhas da Michelle, do Bolsonaro, do saque em caixa eletrônico, cartão corporativo, toda essa confusão, que o Bolsonaro, inclusive, deu chilique ano passado, dizendo que o Mauro Cid é da minha confiança. Todo mundo viu essa besteira. Então o Mauro Cid é intrinsecamente ligado a toda essa estrutura. Seja só partindo de Bolsonaro, não, ou dos milicos de alta patente que circundavam o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era presidente da República, do seu governo militarizado, governo militar de Bolsonaro. A gente não pode esquecer disso. Bolsonaro, persona, abriu mão de governar o Brasil para fazer motociata, fazer bravata, fazer todas essas falas reacionárias imbecilizadas, de gente que tem muito desgosto da própria vida, e entregou a parte civil do governo ao Centrão e entregou a parte administrativa mais ali palaciana, propriamente dita, ao exército, aos militares. Né? O vice do Bolsonaro era militar, general
que era general, né, o Hamilton Mourão, que seria o senador. O vice na reeleição era o Braga Neto, também general, ou seja, só tinha milico nesse negócio do Bolsonaro. A gente viveu um governo militar, né? A questão é que os militares dessa geração agora, do ponto de vista da administração pública, do governado, etc., não sabem de nada ou só estavam mesmo pelo rendezvous do dinheiro público. Mas foi encontrado uma série de questões no celular do Mauro Cid, né? E é sempre bom lembrar que a CPMI de 8 de janeiro, nesta terça-feira, 11 de julho, aprovou a quebra de sigilo fiscal, telefônico e telemático de Mauro Cid, do ex-PRF de Bolsonaro, Silvinei Vasquez, e mais 10 pessoas, ou seja, de 12 pessoas. Então, mesmo não depoimento do Mauro Cid, a CPMI vai ter acesso, inclusive, a muita coisa que a PF já tem, né? Mas isso só a questão do Mauro Cid. Mas foram aprovados os requerimentos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático, telefônico e telemático, das seguintes figuras: Jorge Washington Oliveira, que é o tal da bomba lá do aeroporto, o dele foi o sigilo bancário e fiscal. Do Silvinei Vasquez, da PRF, foi aprovado a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático. O do Jean Lawande Júnior, que é o milico lá que ficou falando com o Mauro Cid, etc., de golpe, não sei o que tem que dar golpe. A quebra do sigilo telefônico e telemático. Do próprio Mauro Cid, a quebra do sigilo telemático dele. Daniel Lopes de Lucas, do telemático. Luiz Marcos dos Reis, telemático. Adriano Alves Teperini, telemático. Ou seja, está passando na tela aqui para vocês agora o nome das pessoas que que tiveram a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico ou telemático, ou de todos os 4 sigilos, os requerimentos aprovados de quebra desses sigilos pela CPMI. O Mauro Cid, ele é uma peça-chave nessa engrenagem, sim. Se ele vai abrir a boca ou vai assumir para si, a gente não sabe até que ponto informações que saem, que o pai dele, que também é militar, é general, enfim, está revoltado porque o filho está assumindo tudo, esse tipo de coisa. Até que ponto isso é verdade mesmo? Até que ponto isso é desvio de foco? Os militares jogam muito com essa coisa da desinformação, etc. O fato concreto é, a gente tem muito ainda a saber tudo que está por trás de toda essa história, que não começou agora na eleição, na pós-eleição, isso vem desde o golpe da Dilma de 2016, com Lava Jato, com tudo. Aos poucos, as coisas vão sendo reveladas. É evidente que no começo, primeiro vão os peixes pequenos. No começo, primeiro vão os descartáveis, etc. Os grandes, vamos lá, as cabeças pensantes e toda essa coisa virão com o tempo. Vai demorar algum tempo. Algum tempo mesmo. Mas virão à tona. Todos esses nomes virão à tona. Quer esses caras queiram ou não. Né? A história não tem esse negócio da história pune, não sei o que muitos desses golpistas de 64, por exemplo, morreram de velho em casa, tudo bem. Mas a revelação das besteiras, das falcatruas, aí a história traz sim, e a história trará de toda essa engrenagem golpista, seja golpe de fato, seja o medo coletivo de golpe.